Gênesis, a partir do capítulo 37, a gente só vai ver até os 50, que é a história de José. Então, nós temos o último curso do ano? É o último domingo do ano? Não? Ah, tá. Você quer ver o último curso do ano e ele tem uma desculpa, né? Agora eu não tenho. Então tá. Mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da vida de José e falar um pouco sobre sonhos, sobre desejos, sobre vontade e sobre aquilo que move o seu coração. Na verdade, tem muitas coisas que acabam movendo o nosso coração. As pessoas são movidas por muitas coisas, mas é muito importante que nós tenhamos sonhos dentro da gente. Sonhos, principalmente, que possam vir de Deus. Estava lendo um livro hoje e o homem é um pastor americano muito conhecido. E ele disse o seguinte, que certa vez, numa das reuniões que ele fez, Deus colocou no coração dele um projeto de trabalhar com homens, porque ele percebeu que na América, lá nos Estados Unidos especificamente, havia se perdido, ou está se perdendo, a posição do homem, tanto em casa quanto na sociedade. E ele viu que Deus falou no coração dele para que ele pudesse trabalhar e fazer um ministério especificamente voltado para homens. E ele era pastor de uma grande igreja. E ele falou assim, quando o sonho de Deus entrou no meu coração, quando Deus tomou o meu coração, eu não tinha o que fazer, minha vida foi movida àquilo. E ele deixou o ministério dele, ele deixou a igreja que ele pastoreava e passou a visitar igrejas, fazer congressos, tudo específico na área que Deus colocou nele, que foi a respeito dos homens. Então, ele começou a discorrer e falou assim, a respeito dos sonhos. E eu vi muitas vezes, nós não trabalhamos com sonhos. A gente vive uma vida circunstancial. O que tem para comer? Eu como. O que tem para trabalhar? Eu trabalho. O que abriu? Qual foi a portinha que abriu? A gente faz. O que está faltando? A gente acaba sendo pau para toda obra. A gente faz um monte de coisa. Mas na verdade não tem nada que move o nosso coração. Não tem nada que seja específico. Eu sonho para isso. Eu trabalho para isso. Algo que mova cada um de nós. E a gente vê no livro de Gênesis, a partir do 37, a gente vai ver a respeito da vida de José. Quem foi José? José foi um grande governador que o Egito teve. Mas na verdade, o governo sobre o Egito foi o final da vida dele. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 2, fala o seguinte. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, sendo ele ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as outras mulheres do pai dele lá. E ele trazia má notícia dos seus filhos para o seu pai. Ora, Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Então tinha José e tinha os irmãos dele. A Bíblia fala que o pai do José, no caso, gostava mais dele, porque foi aquele filho temporão que nasceu lá fazia muito tempo, então ele gostava mais. Certa vez, o pai fez uma roupa bonita para ele. E essa túnica aqui, na verdade, era uma roupa diferenciada, uma roupa mais colorida, uma roupa de modelinho diferente, e fez para ele. Versículo 4. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. De forma pacífica, só até aqui. Então vamos trazer aqui para o contexto. José era filho e tinha muitos irmãos. Os irmãos pararam, já não gostavam dele, por quê? Uma, porque o pai gostava mais dele e demonstrava isso, e eles começaram a ter raiva, começaram a ter ciúmes. Guarda e ponto número 1, porque a gente começa no capítulo 37 e vai até os 50, muita coisa tem ainda para rolar essa noite. Deus sempre tem coisas boas para nós. Deus nos trata como filhos amados. Agora, Deus também abençoa especificamente a vida de cada um. Deixa Deus abençoar quem Ele tem que abençoar. Uma coisa muito séria que nós temos que guardar e proteger o nosso coração é de ver a bênção na vida do outro e ficar com raiva, e ficar com ciúme. A Bíblia diz que os outros irmãos de José, quando viram o presente que o pai deu, quando viram o tratar do pai,
interessante a respeito de ciúmes hoje, que é o seguinte: o ciúmes, ele, além de agredir, o ciúmes, ele gera ódio, e o ódio agride. Nós vamos ver na vida de José o que aconteceu, e também, muitas vezes, o ciúmes, ele é mascarado com lisonja. O que é lisonja? Palavra de bajulação. Muitas vezes as pessoas têm isso de você, e aí elas não agridem necessariamente, mas ficam com lisonja, fica com palavra de bajulação, apenas para mascarar algo que tem dentro. De todas as formas, são coisas perigosas, e a gente tem que aprender a trabalhar dentro da gente, o nosso coração, para não sentir ciúme. Ciúmes mata, e o ciúmes agride. Nós temos que ter um coração abençoador, e foi a palavra do final de ano, no culto do ano passado, que foi esse ano, a palavra foi: é impossível que a gente passe um ano todo sem ter algo para ser feliz, sem ter algo para agradecer e sem ter algo para louvar a Deus. Porque mesmo que Deus não tenha feito nada para a gente, o que não é possível, mas mesmo que Deus não tenha feito nada para a gente, com certeza Deus fez na vida de alguém. E a Bíblia fala para a gente aprender a se alegrar com aquele que se alegra. A questão é, nós podemos sim ter muita razão de ser feliz. Só que o nosso grande problema é que nós voltamos a nossa felicidade para eu. Se correu tudo do jeito que eu quero, se está tudo bem comigo, se tudo cooperou para o meu bem, então está certo, no lugar certo, a coisa está certa, Deus é comigo. A partir do momento que eu vejo Deus abençoando uma outra pessoa e não a mim, o que pode acontecer comigo? Por quê? O que acontece? Por que está para o outro e não dá para mim? Por que acontece com a outra pessoa e não dá para mim? Ah, mas será que Deus não viu a minha oração? Poxa, será que Deus não viu a minha dedicação? Quer dizer, aquilo que nos podia ser razão de alegria, acaba sendo razão de raiva, de ira e de afastar da presença de Deus. A palavra no culto do final do ano passado, quem esteve aqui lembra: aprenda a se alegrar com a alegria do próximo. Porque quando nós conseguimos ser alegres com a alegria do outro, não tem mais nada que pode tirar a sua alegria. Você não vai ter dias de desânimo, você não vai ter dias de dor e angústia na sua alma, porque você aprende a se alegrar com a alegria do outro. Mas nós ainda vivemos uma vida voltada para o nosso eu. Nós ainda vivemos uma vida voltada: se Deus me abençoou, supriu minhas necessidades, e tudo aquilo que eu quero aconteceu, então é bom e eu sou feliz. Caso contrário, alguma coisa está errada. Tem se pregado isso. O mundo prega isso. As igrejas adaptaram essa mensagem louca e trouxeram para dentro delas. Agora, Deus é bom e abençoador. Mas nós temos que aprender também a ficar feliz quando os nossos irmãos são abençoados. Se Deus abençoou alguém, se regozije com essa pessoa. Se Deus deu uma bênção para alguém, fique também feliz. Na verdade, quando há um meio feliz, todas as outras pessoas também são felizes. Agora, existe um demônio que ele rouba a alegria. Existe até uma peça antiga na Jocum, que eles faziam em todo canto, que era chamado Ladrão da Alegria. E essa peça, sabe, acontecia assim que a criança, né, era feita para a criança, para mostrar o que Deus pode fazer. Mas tinha ali, a criança brincava e ganhava um brinquedinho, e vinha o outro e tirava. E passava assim, no decorrer até que Jesus vinha, tirava aquilo que roubava o brinquedo da criança, para mostrar que Jesus era o abençoador. Satanás, ele é ladrão de alegria. Ele não consegue ver ninguém bem e feliz. E muitas vezes ele distorce a sua visão, para que você não se alegre com os que se alegram. Tem algumas pessoas que acabam se sentindo mal de serem abençoadas. Por quê? Porque ela fala: eu não vou nem contar, né? Vai que alguém, ao invés de me aplaudir, ou ao invés de ficar feliz, vai ficar com ciúme, com raiva, não sei. Tem gente que se constrange quando é abençoado. Eu não vou nem contar, não vou dar testemunho, não, porque eu não sei o que as pessoas podem pensar. Vai que pensa que eu estou me engrandecendo. Vai que pensa, a pessoa fica recuando, com medo de contar a bênção. Por quê? Porque não sabe o que pode acontecer. Eu não vou contar não, vai que acontece alguma coisa. Ladrão da alegria, demônios que roubam a alegria da bênção. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se alegrar com a alegria do próximo. Porque as pessoas não
Ah, é porque está fazendo alguma coisa. No mínimo tem alguma coisa aí por trás, porque não pode... Quer dizer, a gente já vive na sociedade que na empresa é assim. Às vezes quando a gente estuda, está no colégio, na faculdade, é a mesma coisa. É protegida, é por isso que dá certo. Ah, aquela pessoa é protegida do professor, por isso que sempre tira nota. Ah, não, aquela pessoa é queridinho, por isso que acontece isso. Satanás colocou isso no coração das pessoas e a gente acaba andando, nos movimentando nesse espírito. Num espírito que não consegue se alegrar com a alegria do outro. Um espírito que sempre está achando que é injustiçado. Eu que devia ser abençoado, não você. Eu que devia receber a túnica, não você. Por que é que o pai gosta mais de você do que de mim? Por que é? Porque eles não conseguiam entender que era o filho da velhice? Não conseguiam entender a situação? Ah, mas o Jacó aqui, no caso Israel, foi injusto. Até que pode ser, porque levando em pai natural, não se deve fazer exceção. Agora, quando um pai tem 4 filhos e um mês tem dinheiro para comprar roupa para um só, o que faz? Não compra para nenhum então, porque já que não pode dar para todos, não dou para nenhum. Compra para esse um mês. Ensina os outros que quando tiver mais apertado, eu dou para você. Então é o seguinte, eu comprei um sapato para você hoje, meu filho, porque o seu está ruim. Seus irmãos estão com um sapato um pouquinho melhor, dá para aguentar um pouquinho mais. Aí o outro mês, deu um dinheirinho, agora compra para o outro. Mas é a loucura que a gente virou, a sociedade criou umas loucuras dentro da gente e a gente acaba não se alegrando com a alegria do outro. A gente sempre acaba achando que a nossa necessidade é a primeira. Quem é que gosta de ficar na fila? É? Agora, você chega na fila e fala o quê? Rapaz, eu deixei coisa em casa para fazer. Ninguém mais ali deixou, só a gente. Né? Vai lá e faz alguma coisa. A gente não gosta, porque na verdade a gente acha que a gente está perdendo tempo na fila. Mas tem 400 pessoas na fila na mesma situação que a gente. Que também podem ter deixado casa, que também podem ter deixado trabalho, que também podem estar com contas ou com outras coisas, um monte de gente. Mas a fila incomoda a gente, porque nós queremos ser supridos rapidamente. É por isso que há briga na fila, por isso que há discussão. Por quê? Porque a gente usa a fila e acha que eu tenho que ser primeiro. E ai daquele que não for, eu tenho necessidade, mas será que é só eu que tenho? O resto das pessoas ali não tem não. Mas aprendemos a olhar pra gente. Se a gente anda na rua, se a gente está de carro, se a gente está a pé, tudo no mundo é motivo para você me atrapalhou. Então é o seguinte, todo mundo sai da frente, o mundo para, nesse dia não deve chover, nesse dia não deve fazer muito calor, nesse dia as coisas têm que se adaptar, porque eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus direitos. E nós, nessa vida do eu tenho, do eu mereço, do eu preciso, a gente acaba matando as outras pessoas. Só que a gente precisa entender, a gente está na rua, todo mundo está. Se está calor para você, está calor para todo mundo. Se está difícil para a todo mundo que está ali ao redor está na mesma situação. Se atrasou você, atrasou todo mundo que está na mesma situação. Mas a gente só olha a gente, porque eu deixei a panela no fogo, porque eu tenho coisa para fazer, porque eu tenho hora para chegar. Eu vou te falar, se está todo mundo ali, porque todo mundo também aproveitou a única horinha de folga, que geralmente é igual para todo mundo, para fazer a mesma coisa. Todo mundo. Mas nós apenas olhamos para, eu tenho que entender, você precisa fazer alguma coisa para me ajudar, você precisa fazer alguma coisa para melhorar a minha vida, porque a minha vida está difícil. Mas o que é que a gente pode fazer para melhorar a vida de alguém? O que é que eu posso fazer? Já que eu estou na fila, já que todo mundo está na mesma situação que eu, já que eu cheguei aqui, já que eu não tenho outra saída, porque muitas coisas a gente não tem outra escolha, ou tem? Não, porque se tivesse, iríamos para outra escolha. Já que não temos escolha em muitas coisas, está na hora de olhar e falar, bom, eu estou corrido, todo mundo aqui deve estar, eu estou cansado na fila, todo mundo aqui também deve estar, vamos ver o que eu posso fazer. Mas fila é lugar de arrumar briga, trânsito é lugar de arrumar briga, local de aglomeração de pessoas sempre é local para arrumar briga, porque todo mundo está ali na mesma situação, querendo ser suprido,
querendo resolver o seu próprio problema e querendo que o mundo pare para resolver o problema dele. Surpresa! Não vai parar. Ó, que ânimo! Não vai parar. Não vai mudar. Eu tenho algo dentro do meu coração. Para mim, o que acontece comigo, Patrícia falando, eu falando do meu coração, eu sempre acho que eu tenho que mudar algo para resolver uma situação. Raríssimas vezes são aquelas que eu acho que alguém tem que mudar para poder melhorar. Eu sempre acho que eu posso mudar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu não falei direito, ou eu não mostrei direito, eu errei em alguma coisa aqui, eu devia ter falado mais assim, eu não agi de sabedoria, que Deus me deu uma próxima oportunidade para poder melhorar, porque para mim, a mudança começa daqui. Eu ouvi uma frase, tenho ela dentro de mim. A mudança que eu quero para o mundo, eu tenho que começar por mim. Nós sempre esperamos que o vizinho mude para a gente mudar. Eu sempre espero, num casamento, que a esposa mude para melhorar, que o marido mude para melhorar. Aí sempre na empresa você espera que a pessoa que está ali no seu trabalho mude para você melhorar, que o chefe mude para você melhorar, que o amigo mude para você melhorar. A gente sempre está esperando que o próximo mude. Mas já parou para pensar que a gente espera do outro porque a gente sabe que é difícil para a gente? Mas é muito mais fácil culpar o outro. A Bíblia fala que José, quando ele saía e ele via o trabalho dos irmãos, ele vinha e dava as más notícias para o pai. E contava o que os irmãos estavam fazendo. Ele não mentia. Ele contava que os irmãos estavam fazendo algo errado. E os irmãos gostavam disso? Não. Mas por quê? Ele mentia? Não. Ele só contava para o pai que os irmãos estavam fazendo errado. As pessoas têm um negócio assim, sei lá, não sei, meu Jesus, da carne mesmo, de ficar bravo quando alguém chama a atenção de algo que está fazendo errado. Eles ficaram com raiva de José, porque José contava para o pai o que eles faziam de errado. É louco ou não é? Quando alguém vem repreender a gente, quando alguém vem exortar a gente, quando alguém vem falar, olha fulano, aqui não é assim, aqui não é por esse caminho, a gente não gosta. Porque nós sempre queremos estar certo. A gente sempre quer achar que o problema está fora da gente. E mundo, se vire para se adaptar a mim. Olha o meu tamanho. Vocês acham que é tudo fácil para mim. E eu fico revoltada porque alguns locais não comportam. Então eu fico muito bravo porque o mundo tem que se adaptar a mim. Faz algum sentido isso? Não, mas o que pode a gente faz. Você viu as cadeiras? É bom para todo mundo. Agora tem pequeno, tem grande. Se passou pelo meu teste, todo mundo está bem nela. O que dá para trabalhar, a gente trabalha. Agora não faz sentido nenhum eu revoltar com o mundo porque eu saio e é difícil de comprar roupa para mim. O mundo está errado porque existe a Patrícia. Não, eu tenho que me virar para me adaptar. Ei! Agora, nós somos do nosso jeito e nos revoltamos porque o mundo não se adapta aos nossos gostos, à nossa vontade, à nossa necessidade. Será que algum espírito maluco pegou a gente por aí e a gente não está sabendo? Por que é que aonde a gente vai, a gente tem aquela questão, é minha necessidade, eu tenho meus direitos, direitos humanos. Olha o direito do trabalhador, olha o direito do não sei o que, olha o direito, todo mundo tem direito. Mas também nós temos que entender que algumas coisas existem a respeito de maioria e média. Funciona. Dá para se deixar um pouco da revolta quando nós olharmos para o mundo e entender. Você não precisa se adaptar ao mundo. Na verdade, eu tenho que entender algumas coisas e aprender a viver com essas coisas. Grandes problemas que nós temos em nos relacionar é porque nós exigimos que a outra pessoa nos entenda, nós exigimos que a outra pessoa nos respeite, nós exigimos que as outras pessoas deem valor a gente. Só que eu não quero te respeitar não, você que me respeita. Eu não quero te dar não, você que me dê. Eu não quero que você fazer nada para você, mas você, eu exijo que faça para mim. E quando não faz, a gente fica muito bravo, muito revoltado.
E a gente troca. Só que eu vou te falar uma coisa. Não dá para trocar de mundo. Vai ser sempre assim. Nós temos que trabalhar a nossa vida. A maior ministração que nós fazemos é para nós. A maior aplicação da palavra que nós fazemos é para nós. E essa mensagem, antes de sair de mim, passou por mim. E passou, Camaí Patrícia, respeita. Camaí entende. Camaí tem limite. Camaí não é todo mundo que entende da mesma forma. Não é todo mundo que vê da mesma forma. Eu sei, mas vamos esperar. Vamos aquilo. Calma. Nós temos que ter dentro de nós a permissão para o Espírito Santo trabalhar. Nós temos que ter dentro de nós, amando o Espírito de Deus, trabalhando, moldando, nos fazendo iguais a Ele. Senão a gente vai ficar igual os irmãos de José, com raiva e com ódio, porque ele era abençoado, com raiva e com ódio, porque ele contava para o pai as coisas que fazia errada, e, conectados, preste muita atenção no que eu vou falar. E, se não trabalharmos o nosso coração, o próximo passo acontece. Versículo 5. Teve José um sonho, e ele relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Outro ponto para anotar, abrindo parênteses, todo mundo tem que trazer papel e caneta para a igreja. Traga papel e caneta e anote. Porque o que você ouve, você confia na sua memória. Eu não trago nenhum telefone, o único que eu aprendi foi o meu, e raramente ainda tenho dois, um eu confundo com o outro. Quando eu esqueço, eu faço, César, como que é meu telefone mesmo? De quem que você está querendo? Eu sei, o meu telefone, eu pergunto para ela. Então você vê que a coisa é feia mesmo. Então se a gente não consegue guardar um número de telefone, se alguém perguntar para mim, quando é seu telefone, eu falo, liga ela passar e pergunta para ela, porque ela sabe. Você não dá para confiar. É complicado. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa, anote. Respeite o que o Espírito fala no seu coração. Ouve o que o Espírito fala no seu coração. Quando nós honramos o que Deus fala, a gente toma nota. Ou aquilo que você gosta, que te chama atenção, você não anota. Você não dá um jeito de pegar o papel e falar, eu vou anotar porque eu quero ver isso depois. Mas aí Deus fala com a gente fala, falou, o curso mas não trouxe nada. Papel e caneta, anote na Bíblia. Se Deus falar com você a respeito de um texto, coloca ali a data, coloca ali, Deus falou comigo assim, essa palavra foi para mim, anote, respeite a palavra de Deus, respeite o Espírito Santo. Não tem essa, Deus falou, eu vou lembrar, não vai lembrar, porque a memória da gente tem tanta coisa que a gente acaba esquecendo o que Deus fala. Valorize a palavra de Deus, valorize o que Deus fala, grave, anote, reveja, releia, volte lá e fala, poxa, há muitos anos Deus me deu essa palavra. Eu tenho essa Bíblia aqui desde 2005. E a hora que eu vou ler, eu falo, poxa, tem coisa aqui que Deus já fez. Tem coisa aqui que eu olho e vejo anotado, dia tal, Deus falou tal coisa, calma aí que Deus vai cumprir. Ou seja, para lembrar, trazer a memória, se Deus falou, Ele não vai abrir mão não. Mas a gente, às vezes, a gente esquece. Mas se você tiver anotado, a hora que você esquecer, você vai passar na anotação de novo e vai falar, poxa, Deus falou. Guarde. Bom, outra coisa então para tomar nota. Os irmãos não gostavam de José porque o pai gostava dele. Até então José não fez nada. O pai gostava dele. O pai dava presente para ele. José não fez nada. E os irmãos o odiavam. Realmente ser abençoado por Deus gera ódio nas outras pessoas. Ponto número 2. José contava a verdade a respeito do mal que eles faziam. Não tinha erro em José. Ele contava o que ele via. Ele contava as coisas erradas que os irmãos faziam. E ainda assim, nenhum problema. Agora, no versículo 5 que a gente leu. José teve um sonho. Que veio de quem? De Deus. E ele contou para os irmãos. E os irmãos fizeram o quê? Odiaram ele ainda mais. Deixa eu só te falar uma coisa muito importante. Pode ser que por você ser abençoado, as pessoas não gostem de você. Mas a parte boa é a seguinte, Deus não vai parar de falar com você não. Deus não vai parar de abençoar você. Ainda que o povo te odeie por conta disso, ainda que o povo queira te esmagar por conta disso, ainda que o povo se corroa de inveja e de ciúme, ainda Deus não vai parar de te abençoar. Porque Deus
Quando Ele vai abençoar, Ele quer abençoar, não tem o que pode parar a bênção. O povo pode se morder, mas você vai continuar sendo abençoado. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 6. Porque Ele disse: rogo-vos, pois, que ouçam o sonho que eu tive. Atávamos feixe no campo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. O feixe de vocês rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então disseram seus irmãos: reinará você com efeito sobre nós? E você vai nos dominar realmente? Por isso, mais ainda o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quantos irmãos ele tinha? 11, tá? 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que você teve? Acaso viemos eu e sua mãe e a seus irmãos a nos inclinar a você perante terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo. Ele teve 2 sonhos. Deus sabia que os irmãos não gostavam dele? Deus sabia que se ele contasse o sonho, a coisa ia ficar mais feia ainda? Deus deixou de abençoar e de dar o sonho por conta disso? Ele contou: eu vi 2 montes de palha, o meu monte de palha ficou em pé e os outros montes de vocês tudinho se dobraram a mim. Depois eu vi que o sol, a lua e as estrelas tudo se prostrava também. Ele teve um sonho. Veio de Deus. Deus colocou no coração dele. Pode ser que o povo não goste, mas quando Deus vai falar com você, Ele vai falar com você. Quando Deus for abençoar você, Ele vai abençoar você. Isso não quer dizer que porque veio de Deus, vai ter aceitação de todo mundo. Não. A aceitação vem de Deus. Agora uma coisa muito séria. José era um menino de Deus. Aqui ele tinha 17 anos. Um menino que, se fosse você e eu falando: rapaz, você é muito novo, é sonhador, que negócio é de ficar sonhando. Você já teve uma visão de Deus, algo que Deus pôs no seu coração, e você foi contar, e as pessoas dizem: esse é menino, ainda tem muita coisa para rolar. Como é que alguém falou? Tem muita água debaixo dessa ponte ainda? Como é que é? Alguém falou esses dias alguma coisa do tipo: tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, as coisas não funcionam bem assim. Ou seja, deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Aquilo que é de Deus, a carne não entende. Quando Deus dá algo para alguém, o pai de José o amava. E ainda que ele não entendeu o sonho, ainda que o sonho ficou meio assim, ele guardou aquilo no coração, ficou ponderando. Agora os irmãos eram carnais. Os irmãos odiavam a José. E a hora que ele contou esse sonho, só fez? Aumentar ódio. E aí eles falaram o quê? Agora não tem mais jeito. E para eu não me deter, lendo aqui, eu vou contar para vocês o que acontece. Os irmãos vão trabalhar de novo. E o José vai levar a comida para os irmãos. Chegando no meio do caminho, eles veem o José vindo de longe. O ódio no coração. O ciúme no coração, não arrependido e não mudado, gera coisas terríveis. O ódio no coração deles fez com que eles avistassem José e fizessem o quê? Armassem um plano. Vamos matar esse rapaz. Vamos matar porque não dá. Uma das coisas muito sérias, quando nós não trabalhamos o nosso coração, quando nós não deixamos o Espírito Santo moldar o nosso coração, nós vamos tentar destruir todas as pessoas que crescem mais que a gente. Vamos tentar destruir todas as pessoas que são abençoadas. Nós vamos tentar destruir tudo aquilo que não vem de acordo com a nossa necessidade. O ódio destrói. O ódio acaba com tudo. E o ódio arrebenta. Por isso, não permita que o seu coração tenha ódio. Não permita que o seu coração tenha raiva. Não permita que o seu coração tenha mágoa, tenha dores. Deixe o Espírito Santo tratar. Porque quando nós não permitimos o Espírito de Deus tratar o nosso coração, nós somos uma bomba. E a gente vai destruir tudo que passa ao nosso redor. Eu não sei o que Deus vai falar com você nessa noite.
Mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo quer entrar no coração e livrar o coração. A raiva, a mágoa, o ódio, a ira, nada disso pertence a Deus e são sentimentos altamente destrutivos. Eles destroem a você e destroem todo mundo que passa ao seu redor. Por isso, deixe o Espírito Santo tratar. Os irmãos de José, que o viram, planejaram: vamos matar. E um dos irmãos ficou lá conversando: não mata, é nosso irmão e tal. Eles resolveram então: vai ali, mata, não mata. Mas alguma coisa ruim tinha que fazer. Pegaram José e venderam José. O irmão deles vendeu por 20 e poucas moedas, e a Bíblia diz que ele foi trabalhar de escravo. Chegaram em casa, mentiram para o pai, falaram que ele tinha sido morto no meio do caminho, e eles venderam o irmão. Algumas vezes a gente fala: poxa, eu não vou matar ninguém. Pode até ser que a gente não mate. Mas sabe quando lança uma palavrinha que não mata a pessoa, mas corrompe a visão do outro, aquela pessoa? Pode ser: não estou matando ninguém, não estou destruindo ninguém, mas de alguma forma, com palavras e com ações, a gente acaba afetando a outra pessoa, que até então, no caso de José, não teve nada a ver. Não fez mal para ninguém, não matou ninguém, não agrediu ninguém, não fez nada. Só tinha sido abençoado, só tinha, entre aspas, sido escolhido, só tinha recebido de Deus, só. E aí, o que acontece? A raiva veio sobre ele, foi vendido como escravo, e aí começa o sonho de Deus no coração. E ele é vendido como escravo, e lá recebe bênção de Deus, começa a trabalhar num local bom. A mulher do chefe do José quis dormir com ele, ele falou: não vou ficar com você. Pronto, inventou uma mentira. José foi de novo para a prisão, e vai para a prisão, e fica lá na prisão muito tempo, até que lá no meio da prisão, ele conta um sonho. O faraó tem um sonho, e ele vai lá e revela um sonho de faraó. José vai lá e conta o sonho, e revela aquele sonho. Deixa eu mas entrar aqui num outro ponto. Por que Deus te deu uma visão? Por que Deus te deu um sonho? Por que Deus é contigo? Não é uma má notícia, mas é uma outra notícia. Não quer dizer que tudo vai ser fácil. O fato de você ter um sonho de Deus, um plano de Deus, algo de Deus na sua vida, não quer dizer que tudo vai facilitar. Os sonhos de Deus na nossa vida, grave bem isso, vão passar pela prova, pelo teste da realidade. A diferença do sonho fantasia para um sonho de Deus é que o sonho que é uma fantasia, na hora que ele encara a realidade, ele morre. O sonho de Deus, a hora que ele encara a realidade, ele permanece. E essa prova dos nossos sonhos, o teste da realidade, eles nem sempre são fáceis. Fantasia é algo muito complicado. Geralmente, pessoas que são, viciadas em televisão, pessoas que leem livros fantasiosos, normalmente esse tipo de pessoa tem a tendência de fuga da realidade. Todo tipo de leitura fantasiosa, TV de coisas fantasiosas, aquelas coisas que não existem. Pessoas que vão: agora é meu tempo de relax, vai fazer o quê? Fica assistindo coisas fora da realidade. Esse tipo de pessoa que se entrega tanto a essas leituras quanto a TV fantasiosa são pessoas rebeldes, são pessoas revoltadas e são pessoas anarquistas. Por quê? Porque elas fogem para a TV e fogem para a leitura. Hoje em dia fogem para o computador. O que é o problema do computador que eu falo? O grande problema dessas redes sociais. O grande problema é que as pessoas não encaram as suas vidas, fantasiam uma vida e colocam ali. Ali elas podem ser o que elas querem. Elas podem colocar uma foto e falar o que elas querem. Elas podem copiar frases e falar o que elas querem. E é uma fuga da realidade. Quando uma pessoa entrega a computador, a TV e a leituras para poder fugir da realidade, são pessoas fantasiosas. E essas pessoas fantasiosas, a hora que elas encaram a realidade do jeito que ela é, elas tendem a ser rebeldes.
Por quê? Porque a mente delas está tão corrompida ou está tão contaminada com a fantasia que elas assistem, que elas não têm força para lutar com aquilo que é real. Porque eu vou dizer, você pode assistir 3 horas de TV, você pode passar horas lendo um livro de história fictícia aí, pode passar 10 horas na frente do computador, fantasiando no Facebook, em coisas aí, sei lá, um monte de coisa que tem. Mas a fuga da realidade não muda a realidade. Conta para pagar vai ser sempre conta para pagar. E se você não der seus pulos, vai ficar atrasando. Gente que fala mal de você, sempre vai ter. Não adianta fugir da realidade, colocar bobeira no Facebook para tentar falar que não está vendo, falar que não está existindo. Por quê? Porque uma hora ou outra você vai ter que encarar a realidade. E se você não tiver muito centrado na sua vida quem você é, o Deus que você serve, a Bíblia que você serve, se você não estiver muito centrado, se rebela, se revolta. Fica lá no Facebook vendo foto de casa, não sei o quê, post do fulano que foi não sei na onde, post do outro que foi não sei na onde. Você começa a falar, por que ele tem, eu não tenho? Eu quero isso também. Tem páginas no Facebook específicas para aquilo que você gosta. O que você gosta? É moda? Tem página só disso, você vai ficar louco de ver e vai falar, por que eu não tenho? O que você gosta? Sei lá, jogo? Tem todo tipo de jogo, página que só fala daquilo. Você vai escapar para aquilo, coisa que você não perde o tempo. Fora, sei lá o que você gosta. Pensa em algo que você gosta. Pensou? Existe uma página no Facebook voltada só para isso. E você vai achar. E você vai começar a ficar horas nela. E você vai começar a ficar com raiva, porque você não tem aquilo. Aí você fala, poxa, mas isso existe, eu não tenho como. Poxa, mas isso existe, eu não posso cobrar. Poxa, mas eu não tenho isso. É fonte de revolta. Quer ficar revoltado? Fica 2 horas, 4 horas, 5 horas no Facebook para você ver. Quer ficar louco de raiva com a vida? Fica assistindo um monte de televisão para você ver. Fuga. Agora, a fuga não gera guerreiros. A fuga não gera vitoriosos. A fuga não gera solução de problemas. Nós temos aprendido a fugir, mas quem foge não tem vitória. Quem foge não vê a bênção de Deus. Quem vive nesse mundo paralelo da fantasia, uma hora acaba acreditando naquilo, mas hora ou outra você vai ter que se deparar com a realidade. E a realidade é aquela que se você não movimentar, não fizer algo e não acertar, vai arrebentar com você. Fuga, o diabo é mestre para criar. Existem N fugas por aí, mas somente aqueles que encaram a vida como ela é, encaram as lutas como elas são e buscam em Deus condição de superar, apenas esses vão ser como José, vitoriosos no final. José teve um sonho, mas uma hora ele teve que encarar a realidade, e a realidade foi dura. A pior, talvez tenha sido, na minha opinião, foi ter sido vendido pelos próprios irmãos. Pior do que você ficar preso depois. Pior do que a mulher mentir a seu respeito. Pior do que ficar anos ali dentro e você saber que quem gerou aquela situação foi o seu irmão. Alguém que era para cuidar de você. Alguém que era para gostar de você. Alguém que era para proteger você. As piores lutas que nós enfrentamos são aquelas que vêm das pessoas que eram para nos guardar. Quer ver quantas testemunhas eu já ouvi de pessoas que falaram assim, a polícia parou ele no meio da rua, deu umas pauladas nele e o cara não tinha feito nada e ainda falou, você tem um dinheiro para dar pra gente? Mas calma aí, a polícia que era para me guardar me extorquiu? Quantas pessoas são paradas em blitz? E aí a polícia fala para ele assim, daí eu uma vez estava num carro com uma família e o policial parou. E não tinha nada de errado, documento tudo certinho ali, o policial parou para poder, né, teoricamente você pensa que era para pedir documentação e tal, acho que até você estava comigo. E o pessoal, e a polícia falou, ei, só que eu trocar um refrigerante, alguma coisa aí dentro do carro para dar para a gente? Calma aí, você está aqui para guardar, para proteger, você está me extorquindo? A polícia fazer isso? Então as frustrações começam a acontecer quando aqueles que eram para estar contigo não estão. A esposa espera do marido X, Y, Z. Aí, vai e não tem aquilo. O que acontece?
Olha o sonho desmoronando. O marido espera da esposa alguns pontos. E ele vai e não tem. Olha aí o sonho desmoronando. Você vai e você, sei lá, paga anos de taxa, anos de imposto, anos lá de algumas coisas, porque você espera que no final, quando você se aposentar, você vai ter o dinheiro. E você descobre que a previdência levou todo o seu dinheiro, você não tem nada. Você paga um plano de saúde, e olha que você está doente, ele fala, para você poder fazer isso, você vai ter que pagar uma taxa. Como é que fica? As piores dores que vêm na nossa vida, as piores frustrações, a pior quebra dos sonhos, são aquelas que vêm daqueles que eram para nos apoiar, nos ajudar e ter alguma coisa de apoio com a gente. Sonho é algo que força o coração do homem, que mexe o coração do homem a avançar. Mas sonhos frustrados, eles geram desânimo. E sonho frustrado por muito tempo, depois do desânimo, gera desilusão. E pessoas desiludidas entram no crime, drogas, fazem mal para os outros, viram rebeldes, destroem os locais. Por causa de sonhos. Sonhos que foram quebrados. Sonhos que foram arrebentados por outras pessoas. Se coloca no lugar de José. Os irmãos mais velhos, que naturalmente o irmão mais novo deve ser, não sei como eu sou, mas deve ser aquela sensação, poxa, meu irmão mais velho me protege. Poxa, meu irmão te pega. Ei, rapaz, calma aí que eu tenho a minha ali que, você não mexe comigo, não. A gente acaba tendo aquela sensação. Os irmãos mais velhos de José acabaram com ele. Lançaram ele numa prisão. O venderam. Trocaram a José por meia dúzia de dinheiro. Calma aí. Será que a gente não passou por isso alguma vez na nossa vida? Será que pessoas que eram para ser, teoricamente, a nossa fonte de sustento, de apoio, de companheirismo, de ajuda, de sustentação, fizeram o contrário? E aí a gente se desanimou e o desânimo passou a desilusão. E aí não se sonha mais, não se projeta mais, apenas se vive. O que tem para hoje? Já acorda assim, o que tem para hoje? O que é? Vamos ver. Se vier bem, se não vier também, frustrados e desiludidos. Agora, se a gente voltar para José, ele teve o concretizar dos sonhos dele. Por uma questão que a gente vai aprender em nome de Jesus. Mas a gente não vai decorar a frase, a gente vai aprender no nosso coração. José teve sonhos realizados. Por quê? Porque ele depositou confiança, esperança e fé, não na família, não na circunstância, mas em Deus. Todas as vezes que nós depositamos nossa fonte de alegria em alguém, vai se dar mal. Porque essa pessoa sempre vai ficar abaixo do que você espera. Primeiro, porque essa pessoa não sabe o que você quer. Não é adivinho. E se for, repreende, porque adivinhar é pecado. Muito bem. Então eu brinco aqui, né? Aí fala assim, o que eu trouxe aqui? Adivinha? Não, adivinha não, que adivinhar é pecado. Eu sei que assim, desse negócio de adivinhar não, adivinhar é pecado. A pessoa, seja o seu chefe, seja a pessoa do seu trabalho, seja um professor, um amigo de escola, esposa, marido, enfim, amigo, qualquer pessoa. Ela não sabe o que você espera, porque ninguém é adivinho. E ninguém tem condição de suprir o sonho e a necessidade do outro. Todo mundo é ser humano no mesmo nível, cheio de falhas, cheio de defeitos e cheio de carências. Mas José depositou a esperança dele em Deus. Porque se ele tivesse depositado a confiança dele na família, a própria família foi que desmotivou. Se ele tivesse depositado a esperança nas circunstâncias, pobre, coitado, ficou vendido para o escravo e ficou morando num calabouço, preso. As circunstâncias não apoiavam o sonho de José. A família não apoiava o sonho de José. Mas graças a Deus que José não se apoiava nem na família, nem nas circunstâncias. Se apoiou em Deus. A fonte das nossas frustrações são o apoio que nós buscamos fora de Deus. Deus tem palavra, o que Ele falou Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz, Deus efetua em você
querer e o realizar. Ou seja, Deus põe em você a vontade e dá para você condição de realizar a vontade. Quem é que põe a vontade? Deus. Quem é que realiza? Deus. Ótimo. Deus. Se nós temos sonhos e eles vêm de Deus, o Senhor tem condição de resolver e de realizar. Sumiu a palavra. Realizar aquele sonho. Nossa esperança tem que estar em Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o autor da nossa fé, mas Ele é também o consumador da nossa fé. O que isso significa? Se Ele colocar fé no seu coração e desejo por algo, Ele vai concretizar. É o Senhor.
não tiveram necessidade de nada, até o último dia. Por quê? Porque quando Deus deu um sonho para José, os sonhos de Deus para a nossa vida não abençoam só a gente. Os sonhos de Deus para a nossa vida sempre vão abençoar mais pessoas. Os próximos, os países, as nações, aonde for, mas o sonho de Deus para a sua vida, ele não é para abençoar só você. Quando nós sonhamos os nossos sonhos, a gente pensa na nossa casa, no nosso carro, no nosso emprego, no nosso isso, no nosso aquilo. São os nossos sonhos. E eu vou dizer, a gente trabalha tanto para isso. Sua para ter o meu carro, sua para ter a minha casa, sua para ter o meu sonho realizado. E é tão difícil, o povo passa os seus 120 anos nessa terra pagando um preço alto para ter um sonho realizado. Quando nós nos entregamos a Deus, o sonho dele, que ele colocou, ele é fiel para cumprir. E ele não abençoa só a gente. Ele sempre é estendido para mais. Por isso, sonhe os sonhos de Deus. Ame ao Senhor. Deseje ao Senhor. Sonhe os sonhos de Deus. Se entregue aos desejos de Deus. Para com a mediocridade do meu, eu preciso, eu isso e aquilo. Chega! Levanta os teus olhos e veja, tem algo mais para a sua vida. Deus tem mais. Os sonhos de Deus sempre trazem bênção. José perdoou os irmãos e abençoou nações, gerações. Chave para a nossa vida. Sonhe os sonhos de Deus. Esteja pronto a perdoar aqueles que não entendem a sua visão e não vão entender, porque às vezes não andam na mesma comunhão que você. As coisas de Deus não dá para explicar, você tem que andar nelas. Muitas vezes seremos perseguidos pelos sonhos de Deus, mas fica firme, fica tranquilo. O Senhor vai te honrar. Quando nós honramos ao Senhor, Ele nos honra. Os irmãos de José não entenderam nada. No final, o pai deles morreu e os irmãos ficaram agora. Nosso pai morreu e José vai vir matar a gente. E José falou assim: vocês entenderam? Deus vai fazer com vocês o que Ele quiser. Eu não sou Deus, não tenho nada. Eu fui colocado aqui para abençoar. E é isso que eu vou fazer. Os irmãos de José ainda tinham um coração medíocre. Ainda tinham um coração mesquinho. E eles achavam, eles pensavam que José era como eles. Mas não era. José tinha um espírito diferente. A Bíblia fala: para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Mas para aquele que é impuro, tudo é impuro. Deus é o Deus da reconciliação. Deus é o Deus que faz as pessoas novas. Deus é o Deus que transforma todas as coisas. Tem um coração puro. Aceite o perdão de Deus. Aceite a restauração de Deus. Aceite a reconciliação de Deus. E olhe para a vida com novos olhos, com os olhos do Senhor. Ele perdoou e abençoou. Nós também perdoamos e abençoamos, porque há um sonho de Deus na nossa vida, que é maior do que aqueles que nós temos. Em nome de Jesus, qual é o sonho que você tem? Se de alguma forma esse sonho de Deus causa alguma dificuldade para você, fica tranquilo. O sonho vai passar pelo teste da realidade. Mas se ele é de Deus, ele vai se cumprir. Honre a Deus. Viva os princípios de Deus. Se sujeite a Deus e, como a palavra diz, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Se a sua vida, se você sofre perseguições por servir a Deus, espera. José passou 13 anos sendo provado, sendo testado, passando por coisas que, se você e eu passássemos por 1/3 delas, a gente já abandonava a fé. Foram 13 anos, mas Deus o exaltou. E a bênção na vida de José alcançou gerações. Ame a Deus. Sirva a Deus. Perdoe os que te
perseguem. Abençoa. Olhe para cima. Não permita que as lutas da sua vida te façam desistir dos sonhos de Deus. Não permita que os calabouços, que hora ou outra você vai ser jogado, te façam desistir dos sonhos. Às vezes a dificuldade que você está passando é um teste do Senhor na sua vida. Para você ver, está afim de ficar até o fim ou quer desistir? Eu creio, Patrícia, que de tempo em tempo, na hora dos apertos que nós passamos na nossa vida, seja sentimental, seja financeiro, seja na área da saúde, seja o que quer que seja que aperte o seu coração, de tempo em tempo, o Senhor vai perguntar para você o seguinte: quer parar? Quer ter tranquilidade? Quer? Eu vou te dar. Eu creio nisso. Se você quiser parar, ele vai falar, tá bom. E você pode viver sua vida. Mas se você estiver disposto a ver algo mais, na hora que Deus te perguntar, quer parar? Peça a Ele, Deus, me dê mais força. Não me deixe desistir. Eu quero ficar firme até o fim, porque eu quero ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não desista de fazer o bem. Não desista. Não desista de sonhar. Se o sonho for de Deus, Ele vai dar um jeito de se concretizar. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus.